Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes e, olha, talvez mais revolucionários da ciência hoje, a computação quântica. E não é ficção científica. A gente está falando de uma mudança total na maneira como processamos informação, baseada nas regras bem estranhas e incríveis da mecânica quântica. E para provar que não é só teoria, dá uma olhada nesse número, quase 7 bilhões de dólares. Essa projeção para o tamanho do mercado de computação quântica até 2032. É uma aposta financeira gigantesca numa tecnologia que, sendo bem sincero, ainda está engatinhando, mas que promete virar indústrias inteiras de cabeça para baixo. E aí, claro, fica a pergunta, né? Por que tanto dinheiro, tanto tempo e tanta gente genial se dedicando a algo que ainda tem tantos desafios pela frente? A resposta simples e, ao mesmo tempo, grandiosa. É a promessa de resolver problemas que, hoje, a gente considera simplesmente impossíveis. Beleza, então vamos entender isso direito. Para sacar o porquê de tudo isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos computadores que usamos todo dia. Eles são fantásticos, claro, mas eles estão chegando no limite. Por décadas, a gente viveu sob a lei de Moore, aquela ideia de que o poder dos computadores dobra a cada 2 anos. Só que parece que essa festa está acabando. A gente chegou num limite físico. Os componentes ficaram tão pequenos, na escala de átomos mesmo, que o mundo quântico começa a atrapalhar e causar erros. Precisamos de um jeito completamente novo de pensar. E essa nova forma de pensar começa com a peça fundamental de tudo isso, o qubit. É aqui, pessoal, que a mágica realmente acontece. Aqui está a grande virada de chave. Do lado esquerdo, o bit normal, clássico. Pensa no interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado. É 0 ou 1. Fim de papo. Já o qubit à direita, o qubit é outra história. Ele pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. E é essa capacidade de estar em vários estados de uma vez que dá a ele um poder absurdo. O nome técnico para isso é superposição. E só para dar uma ideia do tamanho da coisa, com apenas 300 qubits, uma máquina quântica poderia representar mais estados do que o número de átomos em todo o universo observável. É um poder de processamento paralelo que a nossa mente mal consegue conceber. Mas se você acha que a superposição é estranha, segura aí, porque ela é só metade da história. Tem outro fenômeno tão bizarro, mas tão bizarro, que o próprio Einstein, meio cético, chamou de ação fantasmagórica à distância. Esse fenômeno é o emaranhamento. Quando qubits estão emaranhados, é como se eles estivessem conectados para sempre. Se você mede um, o outro é afetado na mesma hora, instantaneamente. Não importa se eles estão a 1 metro ou a 1 milhão de anos-luz de distância. Essa conexão misteriosa é essencial para os algoritmos quânticos mais poderosos. Certo, a teoria é bem maluca. A gente já entendeu. Mas na prática, para que serve tudo isso? Agora vamos para as aplicações, para ver como esse poder todo pode, de fato, revolucionar nosso mundo. O impacto é gigante. A gente está falando de criar comunicações que são impossíveis de hackear, ou então de simular moléculas com uma precisão perfeita para descobrir novos remédios e materiais, acelerar a inteligência artificial para um nível que a gente nem imagina, e até otimizar o mercado financeiro. Cada uma dessas áreas pode ser transformada da noite para o dia. Só que tem um lado mais sombrio. A aplicação mais famosa e talvez a mais temida da computação quântica é a capacidade delas de simplesmente destruir a segurança digital que a gente conhece e confia hoje. E este slide mostra o porquê. O grande vilão ou o herói, dependendo do ponto de vista, é o algoritmo de Shor, criado em 94. Ele é capaz de fatorar números gigantes numa velocidade exponencialmente maior que qualquer supercomputador. Na prática, isso quer dizer que a criptografia que protege bancos, governos e nossas mensagens no WhatsApp, tudo isso se torna inútil. O outro, o algoritmo de Grover, é mais comportado, mas também superpoderoso para acelerar buscas em bases de dados gigantes. Com essa promessa de resolver tudo e, ao mesmo tempo, essa ameaça de quebrar tudo, é claro que começou uma corrida global. Vamos dar uma olhada rápida em como a gente chegou até aqui. Tudo começou lá nos anos 80. Como uma ideia teórica do físico Richard Feynman. Aí, em 94, o algoritmo de Shor botou fogo no parquinho. Em 2011, a D-Wave lançou a primeira máquina comercial. Mas o grande momento até agora foi em 2019, quando o Google anunciou que atingiu a tal supremacia quântica. Eles fizeram um computador deles, o Sycamore, resolveu um problema em 200 segundos. Um problema que o supercomputador mais potente do mundo levaria 10 mil anos. Mas calma,
Apesar de todo esse hype, é hora de um choque de realidade. Porque construir um computador quântico de larga escala que não comete erros é um dos maiores desafios de engenharia da história da humanidade, sem exagero. Para começar, olha só essa temperatura. É o zero absoluto, basicamente o mais frio possível. Muitos dos computadores quânticos mais avançados hoje precisam ser mantidos mais frios do que o espaço sideral só para poderem funcionar. E os desafios não param no frio. O maior inimigo de todos tem um nome esquisito: decoerência. Basicamente, os qubits são frágeis como uma bolha de sabão. Qualquer coisinha, um pouco de calor, uma vibração e, puf, eles perdem suas propriedades quânticas. Corrigir os erros que isso causa é um pesadelo. Aumentar o número de qubits de qualidade é outro desafio enorme. E o custo de tudo isso, por enquanto, é astronômico. Mas a corrida continua. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. No dia em que esses desafios forem superados, quais dos grandes problemas da humanidade nós vamos finalmente resolver? A cura de doenças? Novos materiais? Quem sabe até entender os mistérios mais profundos do universo? O potencial, esse sim, é verdadeiramente ilimitado.